Resumo da semana com o professor Oswaldo Bastos. Bem, hoje no resumo da semana eu vou falar sobre essa polêmica, né, entre o Olavo de Carvalho e os generais. É claro que existiram outros assuntos bastante importantes e bem recentes, inclusive, como essa tentativa a passos largos de desvincular o COAF do Ministério da Justiça, né? Ontem até eu fiz comentários com pessoas, em particular, que no Brasil a bandidagem política ela está alcançando um nível de descaração, né? Talvez de difícil comparação, né, com outros tempos do próprio Brasil, como comparação com outros países. É claro que às vezes é difícil comparar, mas quer dizer, o pessoal está assumindo mesmo, né? Olha, eu sou ladrão, tem um processo contra mim e não quero esse COAF. Vamos tentar impedir a Receita de fazer rastreamento de possíveis lavagens de dinheiro. Quer dizer, o negócio está ficando assim bastante complicado, né? Mas é isso aí. Aí eu fico me perguntando, né, sobre as pessoas que votaram nesses parlamentares, deputados, senadores, né? Como é que elas se sentem, qual o grau de responsabilidade que elas têm, né, em ter votado nisso aí, né? É muito fácil, né, ficar acusando o Bolsonaro de fascista, racista, homofóbico e tal, para justificar você manter organizações criminosas dentro do Estado. E depois, quando a coisa não dá certo, a culpa é do Bolsonaro, né? Então, fica meio complicado. Mas vamos lá ao assunto da questão das Forças Armadas. Só relembrando aqui alguns pontos importantes, né? Quando houve aquela campanha sistemática, né, para que o Bolsonaro não se elegesse, todos os setores da sociedade veio participação, mas particularmente mundo acadêmico, imprensa e também no próprio universo político, né? Houve muita dificuldade de Bolsonaro se estabelecer num partido. Agora já aparece versões, né, do porquê que o príncipe não aceitou, não pôde aceitar, não ficou realmente como vice-presidente. Há uma versão rodando por aí nas redes sociais de que o Bebiano teria preparado um dossiê sobre a vida particular do príncipe e estava ameaçando colocar esse dossiê na mídia. Não que o príncipe tivesse feito alguma coisa de errado, mas que não queria ver sua vida privada, né, divulgada, né? Então, aí, muito rapidamente, aqui aparece o general Mourão, né? A Janaína Pascoal não aceita, e aparece o general Mourão. A princípio, essa dupla Bolsonaro-Mourão foi vista como muito interessante, e eu também vi, né? Até porque tinha meus receios quanto à intervenção constitucional militar, como muita gente estava pedindo. Mas quando eu vi essa aproximação com as Forças Armadas, nesse momento aí eu achei que foi uma estratégia muito inteligente, muito interessante. Até porque, por conta do respeito e da admiração que a maioria dos brasileiros tem com relação às Forças Armadas, e que eu também tenho, né? Então eu achei que isso teria sido uma ideia muito interessante, uma boa sustentação para o governo Bolsonaro. Muito bem.
Mas vamos começar aqui então, vamos separar um pouco as coisas, para a gente entender o conjunto. Né? Bolsonaro, isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, né? Bolsonaro foi eleito por uma agenda. Né? Desde 2016 eu lancei um vídeo, preste bem atenção nos cards que eu posto aqui no meu vídeo. Desde 2016 eu postei um vídeo onde eu dizia que Bolsonaro sim era um representante popular. Né? Ao contrário do que se pensava, que sempre se apregoou de Lula. Né? Lula foi uma criação de Fernando Henrique Cardoso. Há versões de que o general Golbery na época participou disso, né? A CNBB, né? Então o Lula ele foi uma criação. O Lula era um X9 da Polícia Civil Paulista e o pessoal achou que pegando ele ali, colocando como líder popular, líder dos trabalhadores, iria render muita coisa e rendeu. Mas o marketing de Lula foi feito como o de Fernando Henrique Cardoso, né? Foi feito dentro a partir de uma estrutura de marketing, de profissionais, tentando passar aquela imagem do Lula paz e amor. Né? E funcionou. Muito bem. Bolsonaro não. Bolsonaro não teve esse aparato. Bolsonaro, ele inova a política brasileira, inclusive fazendo o que muitos políticos no mundo afora estão fazendo, né? Usando as redes sociais. O Bolsonaro ele inova esse modelo de fazer política no Brasil. Mas se você for pesquisar, você vai ver que esse modelo já é utilizado por diversos líderes na Europa e tendo como um dos expoentes dessa estratégia o próprio Donald Trump, né? Nos Estados Unidos. Então, Bolsonaro não inventou a roda. Nesse sentido, ele trouxe a roda para o Brasil. Né? E isso começou a machucar muito, né? Isso começou a incomodar muito. Porque aquelas grandes agências da imprensa, jornais, né? Blogs, sites, que estavam preparados para fazer o filtro da informação, né? E com isso deter o avanço de Bolsonaro, não conseguiram. Porque ele furou esse cerco através das redes sociais. Né? Isso foi um impacto para o establishment muito forte. Né? Então, através dessa estratégia é que o Bolsonaro ele foi se construindo e atraindo cada vez mais a atenção dos brasileiros já cansados, né? Outros que votaram no PT, Lula, Dilma, decepcionados, né? E ele foi atraindo cada vez mais um número maior de pessoas, né? E é aí que se dá o fenômeno mesmo do líder popular. Ele não é fruto de uma estratégia de marketing simplesmente, onde você paga o marqueteiro para fazer lá a sua campanha e botar você como um cara bacana. Né? Ele fez o marketing dele de maneira muito rudimentar, né? Com estúdios em casa adaptados, como eu tenho esse aqui, né? E muitos outros por aí, enfim. Mas veja, o que é que atraiu em Bolsonaro? O que é que fez com que Bolsonaro se tornasse esse líder popular? Uma agenda. Certo? Isto é preciso estar claro. Por quê? Porque nós temos o costume, isso é próprio do fenômeno humano, né? E no Brasil isso é muito forte, mas não é exclusividade nossa, de associarmos à pessoa, né? Que é o que gerou muitas vezes as diversas ditaduras socialistas, no seu modelo nazi-fascista, no seu modelo comunista, idolatrar as pessoas. É claro que sempre há essa associação entre a agenda e a pessoa, mas fundamentalmente ficou muito claro que as pessoas estavam votando na agenda do Bolsonaro e acreditando que a pessoa dele, o caráter dele, manteria
o cumprimento dessa agenda. Muito bem. Então, se houve esta aproximação salutar com as Forças Armadas, né, que sem sombra de dúvida são pessoas, são homens extremamente preparados, homens extremamente capacitados a exercer cargos na administração pública, porque possuem uma formação não só bastante alargada em diversos temas, mas tem uma experiência de administração pública muito forte. Afinal de contas, o Exército, salvo engano meu, o Exército é a maior instituição do Estado brasileiro. Então, se você tem experiência em administrar a maior instituição, né, do Estado brasileiro, que compõe o Estado brasileiro, então você está preparado para outros desafios. Muito bem. Só que, a partir de um determinado momento, eu já falei isso em outros vídeos, a partir de determinado momento, o senhor general Mourão, para minha surpresa, começou a publicar discursos que eram contrários à agenda do Bolsonaro. Veja bem. Só para citar 3 questões importantes: o problema da embaixada em Israel, o problema do aborto e o problema dele defender o desarmamento da população venezuelana. Aquela questão do desarmamento e do aborto, particularmente, eu esperei ter acesso ao vídeo. Eu queria ver vídeo, eu queria ter uma prova material de que ele tinha feito apologia ao aborto e defendido que a população venezuelana deveria permanecer desarmada, que tinha sido bom a população venezuelana estar desarmada. Eu precisei ver para crer. Eu não fiz nenhum pronunciamento antes de eu ver ele falar. Muito bem. O que me causou, inclusive, revolta. Eu cheguei a fazer um vídeo até visivelmente exaltado, porque você justificar uma população desarmada, que resulta no massacre dessa população. Ele não defendeu o massacre da população, não defendeu isso, de forma alguma. Mas, ao defender o desarmamento dessa população, ele achou que foi pouca coisa. O massacre podia ser pior, aquele conflito se expandir para a América Latina. É aí uma questão de valores. Eu jamais defenderia esse discurso. E sempre falei aqui, antes até dessa polêmica, tratando de questões da Venezuela, eu alertei: a população venezuelana está comendo lixo, morrendo de fome, de doenças, repressão, tortura, perseguição política, prisões ilegais, prisões políticas, desaparecimentos, porque foi uma população desarmada. Então, eu não defenderia esse discurso. A população tinha que estar armada, sim, para se defender de uma ditadura. A história do século XX é a história de todos os continentes. Pelo menos África, América Latina, Europa, Ásia. As políticas de desarmamento da população antecederam ditaduras socialistas, fosse na versão que fosse. Muito bem. Foi aí que começou a gerar o problema. E aí aparece o Olavo de Carvalho. O Carlos Bolsonaro já vinha fazendo alertas de que o pai dele, o presidente da República, estava cercado de inimigos, estava cercado de pessoas falsas, interesseiras. Isso ficou muito evidente depois. Você vê inclusive os pronunciamentos dos parlamentares, do próprio PSL. Falam certas coisas que realmente eu não entendo. Dá vontade de perguntar: meu amigo, você está aqui por quê? Por que você não mudou de partido então? Tá bom, é para respeitar a sua liberdade de expressão, tá bom, mas está muito de partido. Aquela ida para a China, aproximação com a China, foi realmente algo, digamos, suspeito, perigoso.
Hã? Esses parlamentarizinhos brasileiros, pode juntar todos eles na mesma panela, não tem a mínima competência para lidar com a astúcia do governo comunista chinês e particularmente do serviço secreto chinês. Não tem a mínima possibilidade. São criancinhas, diante da astúcia, da artimanha própria de todo o governo comunista e dos seus respectivos serviços secretos. Aquilo ali foi uma isca perigosa, uma aproximação perigosa. E ficou muito claro que muita gente ficou impressionada, com o acesso à mídia, o acesso ao poder. Muito bem. Então, o Olavo de Carvalho começou a fazer críticas ácidas a certas questões relacionadas a esse engajamento e os resultados desse engajamento das Forças Armadas. O Carlos Bolsonaro também, e isso causou uma série de reações a favor e contrárias. Muito bem. Aí aqui eu quero fazer um pontozinho, alertar. Todo governo deve ser vigiado. Todo governante, ele deve ser vigiado, particularmente pelo seu povo, principalmente. Por quê? Porque você ser governante, ser presidente de um país, e particularmente de um país como o Brasil, é muito poder. É muito poder. Eu não imagino o quanto, você não imagina o quanto. É muito poder. E o poder corrompe. O poder pode corromper. Não é só corromper no sentido de lavagem de dinheiro, não, moralmente falando. Por isso que é importante a vigilância, não para catar erros, ficar futucando, catando cabelo em casca de ovo, não, é para ajudar a manter aquele governante no padrão moral pelo qual ele foi eleito. Se essa vigilância tivesse sido exercida em governos anteriores, como Lula e Dilma, com certeza o Brasil não estaria na situação em que está. Preste bem atenção na diferença entre a fala de Paulo Guedes e o general Mourão. Preste bem atenção na fala do Paulo Guedes e do general Mourão. Como são diferentes. O Paulo Guedes, ele obedece à agenda, dentro da perspectiva dele, dentro da competência dele, do que lhe cabe, ele obedece à agenda que elegeu Bolsonaro. Observe que esse contingenciamento orçamentário, veja bem a resposta que o Paulo Guedes deu para os parlamentares e veja a resposta que o Mourão deu para os repórteres. Por que houve contingenciamento da verba das universidades? Mourão. Porque houve uma redução de receita. O Paulo Guedes. Porque vocês do PT arrebentaram tudo. E agora nós precisamos corrigir tudo que vocês fizeram. Ou seja, o Mourão, com muita habilidade, ele deu um recorte onde ele foge do conflito com a esquerda. Tirando foto com o Luciano Huck. Abraçado com o Fernando Henrique Cardoso. Não é que ele tem que ser inimigo, não, e ficar aí trocando farpas, não. Mas é muito estranho você se abraçar com o inimigo do seu chefe, do seu comandante. O comandante é o presidente da República.
Então, tem coisa estranha no ar. Então, quando o Carlos Bolsonaro e o Olavo de Carvalho começaram a tecer suas críticas, seus alertas, ácidos muitas vezes, é importante sim. Porque começou, eu passei a semana toda observando os comentários, na imprensa, nos outros canais, refletindo, ponderando, tentando ver todas as perspectivas, entender todas as perspectivas. Eu vi muito comentário, né, eloquente até, emocionado, né, a respeito da defesa das Forças Armadas, muito parecido com o que havia com relação ao PT. Na época do PT, o que o PT fazia era bom. Ninguém podia questionar, porque senão você estava contra o Brasil, contra os pobres, contra os negros, contra os gays, contra as mulheres, contra tudo aquilo que o PT se dizia defender. O tal politicamente correto. Se você batesse de frente com o politicamente correto, você era xingado, você era ameaçado, você era processado, enxovalhado, aquela coisa toda. Né? Um verdadeiro assassinato de reputações. Hoje a coisa está muito parecida, você tem uma transposição de 180 graus, que quando você fala das Forças Armadas, você não é patriota, você é traidor, você não sabe a estratégia que os generais estão elaborando, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Eu não vou trocar 6 por meia dúzia. Eu não estou questionando, jamais questionei o valor e a importância das Forças Armadas, particularmente do Exército. Sou reservista também e sou patriota, ou mais até, do que muitos defensor de discursos eloquentes que andam por aí. Sempre dei minha cara para bater aqui no meu canal, um canal ainda modesto, mas que está sofrendo sérias represálias do YouTube, sérias represálias do Facebook, sérias represálias do Instagram. Todo dia são desvinculadas pessoas, principalmente do meu Instagram e do meu canal. Todo dia. A tentativa de derrubar minha página no Facebook, outro dia, em um só dia, foram 3 tentativas avisadas, hackers, Rio de Janeiro e São Paulo, avisadas pelo próprio Facebook. Eu tive que trocar minha senha, em um só dia eu tive que trocar minha senha 3 vezes. Essa semana eu quero até pedir desculpa aqui às pessoas que sempre estão me citando, me pedindo comentários nas suas publicações, né? Me marcando. Eu fiquei quase 3 dias sem poder postar nada, porque eu postei 2 vídeos mostrando, denunciando os problemas das universidades públicas, e aí teve algum ofendidinho, alguma ofendidinha que deve ter me denunciado, e o próprio Facebook também não está dando moleza, e eu sei que eu fiquei proibido de postar. Eu não podia dar nenhum like, só podia observar, navegar. Né? Quer dizer, então, nós estamos numa situação em que é preciso, sim, prestar atenção ao que está se fazendo, porque, como eu disse, eu não vim em momento algum depreciar a imagem das nossas Forças Armadas. Mas aqueles representantes das Forças Armadas, da reserva ou da ativa, que aceitaram ocupar cargos de governo do alto escalão, eles têm que se enquadrar na agenda de Bolsonaro. Senão, peça para sair. Não dá para mim, vou voltar lá para minha caserna, ou voltar lá para o meu comando, entendeu? Para o meu quartel, e vou fazer aquilo que eu sei de fazer de melhor. Pronto. Aí, por último, apareceu o general Santos Cruz. Eu também precisei ver para crer, aonde ele, numa entrevista, ele afirma que é preciso criar leis que fiscalizem, que regulem, que cerceiem as redes sociais. Eu queria lembrar para você que me acompanha no meu canal, um pouco rapidamente, já falei isso em outros canais ou em outros vídeos, as redes sociais,
elas são o mais alto nível que se tem hoje de tecnologia, know-how e tecnologia na chamada engenharia social. Tem vários vídeos lá para trás onde eu explico isso. A engenharia social, o que passou a se chamar engenharia social, foi exatamente o pessoal começou a pegar diversas descobertas da área médica, psiquiatra, das áreas de humanas, estudos antropológicos, estudos sociológicos, teorias psicológicas, psiquiátricas, estudos da neurologia. E o pessoal juntou tudo isso, que a gente pensa que o mundo científico é um mundo puro, né, de pessoas sábias e iluminadas. Né? O pessoal começou a pegar tudo isso e articular de forma a poder, juntamente com o desenvolvimento da tecnologia, aí, internet, computador, etc., criar uma forma de dominar as pessoas. Até porque a televisão não estava mais cumprindo este papel que era a sua missão inicial. Muito bem. Então as redes sociais, elas vão ser o mais alto nível que se tem até hoje, dessa forma de manipular, de adestrar as pessoas. Tornar as pessoas adestradas. Além disso, não só adestradas, mas fazer com que as pessoas voluntariamente perdessem a sua noção de intimidade. Desde o Orkut, por exemplo, você já começava a ver muito isso nas redes sociais, as pessoas publicando a sua intimidade, pessoas fazendo selfie no banheiro, pessoas fazendo selfies em roupas íntimas, em situações íntimas, publicando foto de crianças nuas, às vezes, eu já vi crianças de calcinha, de cuequinha, os pedófilos e as pedófilas adoram, viu, pai e mãe? Os pedófilos e as pedófilas lhe agradecem, viu? Deixa eu logo lhe dar esse alerta aqui. E aí o que é que acontece? As pessoas vão voluntariamente perdendo a intimidade, a noção de íntimo. Porque assim, isto é uma técnica, porque assim elas vão se acostumando mais a perder esta identidade individual e se adaptar às normas, às regras, às imposições do coletivo. E a partir daí, você gera o adestramento, você gera um consenso. Você gera um alto grau, com alto grau de tecnologia, você gera um alto grau de dominação da mente das pessoas, do comportamento da mente das pessoas. Tá certo? Não foi assim que isso não deu muito certo. E as redes sociais, ao invés de se tornarem um meio de doutrinação, de adestramento por excelência, terminaram por se tornar também um meio de revolta, de rebelião contra essa ditadura socialista mundial, que é chamada de nova ordem, aquela coisa toda, que já, globalismo, etc, etc. Muito bem. Aí vem o senhor Santos Cruz e solta essa pérola. Ora, exatamente pelo respeito que eu tenho à formação dos nossos oficiais generais de todas as 3 Forças Armadas, é que eu não posso acreditar que esses homens falem nada, nenhuma palavra, nenhuma frase solta ao vento. Eles sabem muito bem o que pensam e o que falam. Muito bem. E esse discurso do senhor Santos Cruz é um discurso da ONU. É um discurso daquela grande prostituta que está regendo o mundo, encabeçando um movimento para levar o mundo a uma ditadura socialista global. Tal como está pregado no Manifesto Comunista, tal como foi pregado por Lenin, o Hitler também na versão dele, enfim. Todos os sistemas socialistas caminham para uma ditadura, mesmo que haja diferenças nas suas doutrinas, nas suas formas de ação. Todo socialismo tem uma perspectiva de expansão mundial, dominação mundial. E a censura nas redes sociais passou a ser importante porque aquela coisa, o feitiço ficou um pouco contra o feiticeiro.
o que era para dominar totalmente, gerou também, em grande medida, possibilidade de rebelião e de articulação dessa rebelião contra este estabelecimento que estava se formando. Aí vem o senhor Santos Cruz e diz, não, vamos criar leis para censurar a internet, para censurar as redes sociais. Eu tenho que perguntar, como eu já falei, o senhor Santos Cruz está aqui no Brasil a serviço da ONU ou da agenda de Bolsonaro? O senhor Mourão está aqui no Brasil a serviço da maçonaria ou da agenda de Bolsonaro? E vamos acabar com essa, viu? Vamos acabar com essa de porque é militar, é bom. Eu não vou trocar cesso meia dúzia. Uma coisa é instituição militar, outras coisas são os seus representantes, que são seres humanos, que podem falhar, que erram, que caem na tentação do poder. Você imaginou que é você ser um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro? Isso não é pouca coisa. É muito poder. Precisa ser vigiado, sim. Precisamos estar atentos, sim, a esses discursos que aparentemente são patriotas para quem não entende. E eu não quero saber se você é reservista, oficial reservista, que você seguiu carreira. Eu não fui militar de carreira, mas você foi militar de carreira. Parabéns para você. Agora, saia dessa redoma inversa ao petismo, de que tudo que é militar é bom. Não, senhor. Nem tudo que é militar é bom. Nem tudo que os militares fazem é bom. E, particularmente, bom para a nação. São instituições que merecem nosso respeito, nossa consideração, a nossa admiração. Mas, até hoje, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, não deram satisfação ao povo brasileiro porque aceitaram caladinhos, já falei isso em outros vídeos, porque aceitaram caladinhos os desmontes das Forças Armadas do Brasil a partir do governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Por que as Forças Armadas do Brasil aceitaram reduzir as Forças Armadas do Brasil proporcionalmente à menor do mundo? Nenhum país com a nossa riqueza, o nosso território, tem uma Força Armada do tamanho da nossa. É impossível que as nossas Forças Armadas protejam a nossa pátria com esse tamanho que elas têm. A nossa sorte é que em situação de conflito, as polícias militares se engajam automaticamente na estrutura do Exército. Aí nós vamos ter alguma coisa razoável em quantidade e também em experiência de combate. Os senhores militares sabem muito bem do que eu estou falando. Então vamos parar com essa coisa febril, essa coisa de que do militar é bom, porque é o mesmo discurso do PT ao contrário. O PT ele pode esculachar o que for, quebrar o Brasil todo, é bom. Independente do valor moral ou imoral das perspectivas, o que as Forças Armadas sempre faz é bom? Não. Tem coisas muito boas, contribuições muito boas à nação brasileira e no presente momento, mas esses homens podem falhar. E na minha opinião, o senhor general Mourão está falhando gravemente, está completamente afastado da agenda que elegeu Bolsonaro e agora o senhor Santos Cruz entrou para o time. É mais preocupante ainda. Então eu espero que estes oficiais generais, competentíssimos, voltem a servir a nação brasileira. Digam não à maçonaria e não à senhora Organização das Nações Unidas. E venham realmente servir a nação brasileira. Servir a agenda que elegeu o Bolsonaro. Não caiam no erro de todo político. Os senhores não são políticos, mas são servidores, estão como servidores. Não cometam o erro do estelionato eleitoral. O erro moral, o equívoco moral de prometer e não cumprir. Se não prometeram,
Mas agora deve ajudar a cumprir a agenda. Se não tem competência, ou não tem vontade, não é a sua, não está com a sua... Né? Peça para sair. Peça para sair, General Santos Cruz. E o senhor Mourão, que não deve pedir para sair porque está num cargo importante. Mas, vamos diminuir o ego. Vamos diminuir a vaidade, porque você sabe que a vaidade e a soberba tirou o homem do paraíso. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, divulgue meu trabalho, se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise.